Vocês estão vendo esse áudio aqui, ó? Pois é, isso aqui foi uma indicação de um membro da Comissão Cidadã de Inquérito que pediu para trazer esse debate aqui e colocar esse áudio. Esse áudio está num canal do YouTube, né? E esse vídeo foi mandado para mim e eu fui, né, olhar o vídeo e realmente é um trabalho de fundamentação. E aí nós vamos trabalhar sobre esse áudio, que tem a ver com a questão do isolamento de Alexandre de Moraes dentro do contexto atualmente, tá certo? Então, antes, deixa eu me apresentar. Esse áudio tem mais ou menos 10 minutos, compensa ver. E depois nós estamos fazendo uma análise em cima desse áudio. Pode ser mentira, pode ser verdade, pode ser uma fake news, pode não ser, mas o membro da comissão falou: João, debate sobre isso, porque é importante trazer para os grupos da Comissão Cidadã de Inquérito, né? E aí eles gostam que eu trago, porque fica todo mundo participando, tá certo? Então, antes, deixa eu te apresentar, eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, capital brasileira da liberdade, aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito, libertas ainda que tardias, já diz o nosso lema, primeiro compromisso de Minas é com a liberdade, tá certo? Então vamos lá, esse é o vídeo 560 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. E aí está a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com, que é o nosso e-mail, e é onde você contribui com qualquer valor, né? Aquele pingadinho que você está aí, é um trabalho de cidadania que você está fazendo para garantir essa ferramenta tão importante, que é trazer para a comunidade virtual, né, uma ferramenta de controle, né, das instituições e da coisa pública. Então vamos agora rever o áudio, ouvir o áudio, né, que foi colocado para a gente debater. E se a gente puder, a gente vai dando pause nesse áudio e a gente vai colocando isso aí de uma forma bem razoável para você, tá certo? Vamos lá? Então prepara a audição aí para a gente trabalhar esse áudio. Olá pessoal, recebi esses áudios aqui de uma pessoa, de uma mulher muito importante que circula nos corredores de Brasília, uma pessoa muito bem informada, e eu quero repassar para vocês. Eu não posso informar quem é, tá bom? Mas ouçam o áudio e tirem as suas conclusões. Oi Marlon, boa tarde, tudo bem por aí? Bom, ontem, meu amigo chegou nas manifestações bem pertinho do caminhão onde estava o Bolsonaro, viam todo mundo de pertinho, e ele estava ali, de repente ele olhou para o lado e encontrou uma figura bastante conhecida no Tribunal de Justiça de São Paulo, da alta cúpula, e o cumprimentou e conversaram. E esse cidadão, então, disse para o meu amigo: essa é a primeira manifestação que eu venho. Você sabe por quê? Meu amigo falou: não. Porque as outras não iam dar em nada. Esta é a primeira em que vai ficar marcado o dia em que se instaurou uma guerra contra o sistema dos verdadeiros patriotas e os políticos que não aceitam mais serem manipulados por um sistema falido, sistema de comunistas. E é por isso que eu vim. Hoje é um marco. E o meu amigo se interessou muito e, conversando com ele, ganhou a confiança dele, e ele disse o seguinte: esta semana vocês já vão ver coisas inacreditáveis, mas daqui mais ou menos 30 dias o Brasil vai ver coisa que ele vai custar a entender e acreditar no que os seus próprios olhos estarão vendo. A maioria não tem ideia do que vem por aí. Bem, deixa eu dar uma pausa aqui. Não, João, deixa passar o áudio, depois você fala, você é muito tagarela. Tá, eu queria dar uma pontuada antes. Eu sei que vocês vão ter paciência comigo, né? Gente, a gente precisa entender uma coisa. O Alexandre de Moraes não é um homem que age sozinho, todo mundo sabe disso, né? E o Alexandre de Moraes tem até uma certa limitação, certo? Ele é uma pessoa limitada, mas é uma pessoa ambiciosa, uma pessoa que se colocou nesse lugar, né?
tipo o boi de piranha, sabe? Um sistema enorme de pessoas de influência, de poderosos, articulavam por trás uma trama e precisava, né, de alguém que pudesse cabeçar isso aí. Bem, ele se colocou nessa posição, né? Ou seja, ele virou o boi de piranha. Quer dizer, todo mundo vai em cima dele, né, para comer ele, enquanto a boiada passa. Entendeu? Então, o Alexandre de Moraes é uma figura que está proeminente dentro do contexto, mas não é, nem de longe, nem de perto, a peça fundamental desse processo. Mas é uma pessoa que, por ter se colocado, né, assim como o para-choque desse projeto, né, ele está na frente. Seria como se você estivesse construindo, né, uma torre com aquelas peças de dominó, tá certo? Então, se você tira uma peça lá de cima, você vai conseguindo desmontar peça por peça. E aí você não destrói a torre de dominó. Mas se você pegar aquela primeira peça lá de baixo e tirar, a torre de dominó faz assim, ó, cai inteira. Então, não dá para você tirar a última peça da torre de dominó, que é o Alexandre de Moraes, sem a torre desmoronar. Então, é preciso colocar um caos, tá certo? Para que a torre não desmorone, para que você possa tirar a peça. No caso, talvez seria o Alexandre de Moraes. Então, o Alexandre de Moraes não é do tamanho que ele pensa que é. E ele não tem esse tamanho que a sociedade dá para ele e que agora o mundo está dando para ele. Mas ele é o para-choque, tá certo? Ele é o que está na frente do processo. Então, é como se fosse aquele negócio do trem. O trem tem esse negócio aqui. Isso aqui é a peça que eu faço de artesanato, tá certo? Vamos ver aqui, o trenzinho de São João do Rei. Tem essa peça da frente aqui, ó, tá certo? Que vai limpando o que está na frente do trilho, para o trem passar, porque senão o trem vai passar e vai, né? Se cai uma árvore, esse para-choque aqui do trem, ó, né? Ele bate. Gente, isso aqui está cheio de poeira. Para você ter uma ideia, estou até com vergonha agora. Mostrar desse lado aqui, que é a parte de frente, tá certo? Bem, isso é peças que eu faço. Isso aqui é porta-chave. Mas tudo bem, vamos tentar trabalhar em cima disso. O Bolsonaro, por exemplo, né? O Bolsonaro não é do tamanho que ele tem hoje, né? O Bolsonaro, até 2017, era aquele deputado que batia de frente com todo mundo, até que o seu filho, o Carlos Bolsonaro, que é uma geração mais avançada, uma geração que eles chamam de interação, que veio já com a internet, né, a geração conectada, e que domina, né, essa linguagem de comunicação. O Bolsonaro é pré-internet, o Carlos é pós-internet. E o Carlos começou a trabalhar uma linguagem que colocasse o pai dele, né, nas redes sociais, de forma que ele ganhasse um protagonismo enorme. Bem, aconteceu, né? Tanto que o Bolsonaro, quando ele fala que ele ganhou as eleições, ele mostra um celular e fala assim, ó, o meu celular, ganhei as eleições com o meu celular e com o marketing do meu filho. Então, no dia que o Bolsonaro levou aquela facada lá em Juiz de Fora, no dia 6 de setembro de 2018, o Carlos sentiu, porque ele estava perto, ele sentiu, e ele viu, né, as vísceras do pai dele. E nessa hora talvez tenha pesado nele, falou assim, caramba, o que eu coloquei? O que eu fiz? Eu julguei meu pai dentro de um contexto maior do que ele, porque ele é aquele homem militar, né, que veio, não é do regime militar, da época dos governos militares, mas é um cara que veio com aquele pensamento assim, militar tem um pensamento meio, né, assim, vamos tipo, meio quadrado. Eu sou filho de militar, eu sei o que eu estou falando. Eu estudei em colégio militar, eu sei o que eu estou falando. Eu morei em vila militar, eu sei o que eu estou falando. Tá certo? Quem é militar sabe do que eu estou falando.
Porque a educação militar, a doutrina militar, faz com que o militar tenha um pensamento reto, entendeu? Não dobra. Porque é da filosofia militar, né? A rigidez de propósito, a rigidez moral, a rigidez hierárquica. Então é um pensamento. Tá. Já na política, você tem que ter um pensamento redondo. E aí o Bolsonaro se adaptando, foi para a política, defender os militares e tal, tudo bem. E quando ele foi colocado dentro desse contexto, o pessoal foi atrás do militar com pensamento rígido, né? Trouxe o histórico dele. E aí o Bolsonaro, né, começou a receber muito ataque, porque é isso que acontece. Na linguagem política é o seguinte: prego que se destaca quer levar martelada na cabeça. Então o cara tem que ter jogo de cintura, tem que ter amortecedor para esse tipo de coisa. Se não tiver, vai machucar, vai pegar com força. E o Bolsonaro, né, não era aquele político maleável que tinha esse amortecedor. E aí, né, sofreu essa facada e hoje ele está aí passando por cirurgia, né, uma recuperação, resultado disso também, né? Então, aqui na CCI, por exemplo, a gente não... mas a CCI podia ter uma visibilidade maior, podia ter um alcance maior, porque o que você fala aí é muito importante, essa comissão é muito importante, né? Os membros falam assim comigo: João, você tem que dar entrevista na rádio tal, você tem que ir lá na Auri Verde para falar. Falei, não. Eu sou um simples camelô que estou aqui fazendo um trabalho cidadão, né, com várias pessoas do Brasil que têm esse mesmo pensamento. Eu sei o meu tamanho. Eu sei o tamanho da CCI. Eu sei o que a gente pode e o que a gente não pode. Então não tem esse negócio de impulsionar vídeo monetariamente para poder turbinar. A gente vai naquilo que a gente é, do tamanho daquilo que a gente é. Entendeu? Então é importante chamar atenção para isso, que o Alexandre de Moraes não é do tamanho que ele tem. Ele é uma peça que ele foi, né, instrumentalizado para isso. E agora ele está ficando isolado. Por quê? Porque o sistema está ruindo, entendeu? E ele está sendo, como assim, descolado, né? Então o fato dele ter perdido aqueles assessores do seu gabinete, né, é uma demonstração disso. E o fato dele estar metendo o pé pelas mãos também, esse negócio de comprar essa briga com né, o governo da Espanha, né, é coisa primária. Então, o Moraes tem essa coisa. Aquela coisa de botar aquele vídeo editado durante uma audiência, né, de julgamento lá dos réus do Bolsonaro. Criar uma prova manipulada, externar isso publicamente em forma de vídeo. Porque você editar um vídeo, você está manipulando os dados, né? Você está mascarando uma prova material. Né? Porque você editar um vídeo, a gente sabe, eu trabalho com edição de vídeo. Né? E eu sei o que é quando você quer mostrar. Eu, quando fazia documentário cultural sobre a história de São João do Rei, da região aqui, eu não aparecia no documentário. Então, a minha imagem, a minha presença não tinha que ter visibilidade, não era eu o assunto. O assunto era o tema que estava sendo abordado e os personagens que faziam aquela cena. Então, eu construía toda a narrativa baseada em depoimentos, em ilustração, em imagens, em momentos daquele evento. Então, eu não podia aparecer e nem podia ser mencionado. A pessoa não podia sentir a presença do João Paulo no documentário. O documentário fala por si só. Então, essa facilidade que eu aprendi ao longo do tempo, né? E eu botei a cara aqui agora porque nós estamos num processo complicado em que a gente tem que analisar isso aí. Então, vamos continuar com o áudio. Desculpa alongar, tá certo? Mas isso aí é para a turma da CCI. E a turma da CCI me conhece, sabe como é que eu funciono e é para isso que nós estamos aqui. Então, vamos lá, continuar com o áudio. Tchan, 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 tchan. Aí ele disse: sabe o Alexandre de Moraes? Falou: sei. Aliás, essa manifestação é 90% contra ele, né? Falou: pois é. Mas ninguém mais precisa se preocupar com Alexandre de Moraes. Ele já era. Ele já caiu. É que ainda não dá para ver. E ele disse: o Fux está virando o jogo direitinho. Ele disse: não pense
que foi ele que soltou a Débora. O Alexandre de Moraes não foi, foi o Fux. E você está vendo uma soltura por dia. Nenhuma delas é do Alexandre de Moraes. É o Fux que está soltando um por um. E o meu amigo ficou muito animado, trocaram telefone, e em seguida que trocaram o telefone, tocou o telefone do cidadão. Quero chamar a atenção que a gente não tem esse áudio como uma coisa oficial, mas uma coisa que está na internet e que a gente recebeu isso aí de um membro da CCI e está colocando isso para análise, tá certo? Então nós estamos analisando essa conjuntura política dentro desse áudio que está colocado. Não vou dizer o que está no áudio é verdade ou o que é mentira, tá certo? Mas vamos trabalhar em cima desse contexto porque é uma demanda de membros da CCI. E ele atendeu, adivinha quem era? Alexandre de Moraes. Perguntando para ele o seguinte: prestem atenção. Você tem que saber a informação que chegou aos meus ouvidos. E ele disse: mas qual foi a informação que chegou aos seus ouvidos? Que 3 assessores meus que eu dispensei, que trabalham aí para o seu tribunal, foram convidados a conversar amigavelmente com os enviados nos Estados Unidos? Isso é verdade? E o cidadão respondeu: eu não vou falar, porque isso não me diz respeito, porque não é da minha alçada e porque eu não quero. E o Alexandre de Moraes então disse: se você precisar de alguma ajuda da gente aqui, você não vai ter. E ele disse: eu nunca precisei e nunca vou precisar de gente da sua laia. Diz que o Alexandre de Moraes, muito irritado aos berros, gritava com ele e bateu o telefone na cara. E o cidadão então mostrou para o meu amigo: você está vendo como é que é? Ele já sabe que ele caiu. E quando a gente mostra pouca importância, que é o que ele tem, ele fica irritadinho, porque ele não aceita, ele quer todo mundo no pé dele. Eu fiz questão que você ouvisse tudo para você ver na mão de quem o Brasil estava. Beleza, né? Bom, 30 dias ele deu. Por outro lado, numa outra conversa, o Fux assistiu toda a manifestação da sua casa, que eu não sei se é uma casa ou um apartamento, no Rio de Janeiro. E com ele estavam alguns juízes que trabalham lá no Tribunal de Justiça do Rio, que contaram que ele ficou, assim, muito impressionado com a quantidade de pessoas que tinha na manifestação. E comentou: veja, quem é capaz de impedir este homem de participar das eleições? Não tem como. O homem mostrou o maior poder que tem no Brasil e está concentrado nele. E a gente sabe que está na mão do Fux, né, Marlon? Na mão do Fux, o recurso contra a inelegibilidade, e ele travou. Enquanto ele travou, não tem o trânsito em julgado da decisão. Portanto, Bolsonaro é elegível. Até agora. Bolsonaro elegível até agora. Prestem atenção. Para os juízes que estavam na casa dele, o Fux, voltando a falar do Fux, que o STF está passando por mudanças. Ele disse: e vocês vão saber muito em breve qual vai ser a nova performance do STF. Bom, segundo o primeiro lá, Alexandre de Moraes já caiu, né? Nós aqui não sabemos ainda. Então não sei o que ele quis dizer com isso, mas pelas decisões que ele está tomando, eu acho que ele vai pôr ordem na casa antes que a casa ponha todos para fora, né? Vamos aguardar. Beijo para você. Outra coisa, Marlon. O ladrão está fazendo daí. Tem coisa que não vale a pena a gente... Vamos ficar com esse... Vamos ver aqui. Começa a baixar o nível, a gente pula. Que era a pedido dos conselheiros, que disseram: muito em breve vocês vão ver o escândalo ainda no governo dele. E eu quero ver o que ele vai dizer. Vamos aguardar. Beijo para você. Bom, é assim. O Alexandre de Moraes ficou sabendo lá em Brasília que os 3 juízes que voltaram para o Tribunal de Justiça de São Paulo foram convidados pela Embaixada Americana a ter uma conversa, que eles gostariam de saber as coisas sobre o Felipe Martins e outras cositas mais, que com certeza esses que trabalharam lá sabem. E os Estados Unidos têm o maior interesse em fechar todas as informações sobre o assunto.
E o Alexandre deve ter ficado louco quando soube que eles foram chamados pela embaixada americana. E aí ligou para esse, que eu não sei se ele é o presidente do Tribunal de São Paulo ou o vice-presidente, porque ele disse é da altíssima cúpula, mas ele não fala nomes, né? E ligou para ele e perguntou, eu sei que você sabe, e eu quero que você me confirme isso. E ele não falou nada, mandou o Alexandre passar. E claro que ele sabia que ele estava na manifestação, porque ele colocou na viva voz o telefone e se ouvia tudo ali. Se ouvia tudo que estava acontecendo se via, não é? Agora, o que o Bolsonaro falou ontem, eu vou ligar com o que esse cidadão disse para o meu amigo. Ele disse que, Bolsonaro, em 2 semanas ou 10 dias, vão vir notícias e ajuda de fora dos Estados Unidos. Ele disse da manifestação ontem. E esse cidadão disse que algo vai acontecer ainda esta semana, mas que em 30 dias vai acontecer uma bomba muito grande que o brasileiro nem vai acreditar. Bom, eu diria que em um mês nós vamos ter muitas notícias. Que a notícia vem dos Estados Unidos, vem, porque a fraude foi coordenada de lá, foi paga por eles. E eles já têm na mão quanto foi pago e para quem foi pago, não é? E é a contribuição que o Trump pode nos dar, revelar tudo isso, revelar fraude, revelar quem recebeu, quanto recebeu, o caso do Felipe Martins que aconteceu lá. Você veja, todas as barbaridades aconteceram lá, porque é de lá que vinha o dinheiro. E o que o Trump pode fazer, ele não pode se responsabilizar pelo que o Biden fez, mas ele pode fazer com que todo mundo Prestem bastante atenção saiba nessa o que parte, ocorreu. pessoal. Esse é o dever dele. E eu soube também que o Trump ficou irritadíssimo com o Alexandre de Moraes ontem, depois das manifestações, mas ninguém sabe por quê. O que foi que o Alexandre fez que deixou o Trump irritadíssimo ontem? O que para nós são notícias muito boas, né? E a gente continua aguardando. Mas eu acho que está chegando a hora, porque não tem mais por que segurar. Segundo o que o Bolsonaro disse que o Trump precisava, era esta manifestação, que foi umas 10 vezes maior que a do Rio. Porque a do Rio não tem espaço, é esquisito ali na praia. A Paulista, ela é uma avenida grande que tem vários acessos de metrô, não incomoda ninguém. E foram mais de 10 quadras lotadas, né? Então, realmente foi gigantesco, foi um sucesso. Se eu lembrar mais, eu te falo. Beijo. Beijo. Esse áudio, ele já está circulando na internet. Esse áudio é antigo, deve ser uns 11 dias mais ou menos, entendeu? E ele está começando a rodar. E a turma mandou para a gente aqui e nós colocamos esse áudio aqui. Bem, no final ficou muito evidente, né, a participação do governo Biden dentro do contexto. Porque é aquilo que eu falei para você. O Alexandre de Moraes não é a peça, entendeu? Como eu disse assim, o para-choque do processo. Porque o governo Biden fez, né, o final do governo Biden, que é o final de um governo que começou lá com Obama e tal, né? Estava complicado, sabe? Essas guerras aí do Oriente Médio, Ucrânia, tudo isso aí foi originário, né, da má gestão do governo Biden, né? Porque e a coisa da Lava Jato aqui, do jeito que foi feita, essa coisa, depois buscar o Lula de novo, tirar da cadeia, tudo isso tem um dedo do governo americano também. Por isso que a turma aqui ficou engrandecida, né? Não, a gente tem o apoio da maior potência do mundo, vamos para cima, né? E aí juntou esse balaio de gato aí. Então, eu tinha dito em outras vezes, vou trazer mais um áudio aqui, interessante. Vou trazer 2 áudios aqui interessantes. Não, vou trazer 2 vídeos interessantes. Que agora é recente, coisa de um dia para cá. Entendeu? Que é sobre a BIM paralela. E essa BIM paralela, que pegaram no pé para colocar a pecha dela no Bolsonaro, sabe? E eu, na época, falei, olha, isso não vai colar, porque, né, quem controlava esse serviço de inteligência dentro da Polícia Federal, quem implantou
Porque quem está há muito tempo nesse trabalho aí, o PT veio com 4 governos, depois veio o Temer, e no Temer tinha o Alexandre de Moraes. E aí, no governo da Dilma, já tinha aquele crescente de investigação, né, de espionagem, para pegar o pessoal do governo que fazia, né, desvio de dinheiro, Lava Jato, para poder derrubar o governo do PT. Então, a estrutura de inteligência que foi montada para desmontar o governo do PT, do governo da Dilma, né, não se desfez assim, de repente, não. Né? Aquilo que eu falei, o Bolsonaro também não era do tamanho que ele achava que era quando ele se tornou presidente. E nem a direita existia, porque veio depois, né, dessa ascensão do Bolsonaro, e ele veio como esse para-raio para abrir, né, aquele bandeirante que sai cortando a mata assim, ó, para a turma vir, né, pegar o caminho. Então, ele estava numa terra virgem, estava descobrindo o Brasil, como Pedro Álvares Cabral, né? Foi lenhando aí floresta adentro para colocar, né, esse conceito de pessoas que têm essa visão, que é considerado de direita, que não é diferente de quem pensa a favor do pobre, a favor da minoria. Não é nada disso. Enfim. Então, essa é a BIM paralela, por quê? Porque a BIM oficial seria do governo Bolsonaro. Mas Bolsonaro não podia saber. Então, a estrutura da BIM foi usada de forma paralela, quer dizer, no como é que chama? No deep state, né? No governo profundo, né? Para poder não ser vista. E aí, tentando avacalhar o governo do Bolsonaro. Só que a coisa começou a vazar, descobriu uma BIM paralela aqui. Ah, é coisa do Bolsonaro, foi no governo do Bolsonaro. E eu já tenho isso em vídeo passado, dizendo que não foi. Então, vamos acompanhar o que está surgindo aí de interessante aqui. Vamos ver. Vamos ver o que está vindo por aí. Vou até diminuir a tela aqui para me participar com vocês. Esse recorte aqui é da CNN, tá? Então, vamos para esse primeiro aqui, depois o outro. Isabel, muito bem-vinda, Abel, a Polícia Federal. Não, vamos para o outro primeiro. Eu vou criando suspense, vocês vão ficando com raiva de mim, né? Vamos para esse outro primeiro. Esse aqui também é o anterior, porque a gente vai pela ordem, né? O que veio o anterior, um dia antes, isso é coisa agora, recente, né? Hoje é dia 19, 18, 17, são as publicações que tem, mas vamos colocar na sequência. Vamos começar com essa aqui. Vamos começar com essa aqui. E vamos para a apuração, porque o 360 começa agora falando sobre as investigações da BIM paralela. Eu e a nossa analista Larissa Rodrigues apuramos que o presidente Lula está acompanhando com bastante preocupação os desdobramentos dessas apurações sobre a BIM paralela. E o presidente Lula já está discutindo ali num círculo muito reduzido qual poderia ser o destino dado ao atual diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, Luiz Fernando Correia, caso ele venha a ser indiciado pela PF, Polícia Federal, no inquérito em que apura possível espionagem ilegal. Porque é disso que se trata a BIM paralela, né? As investigações são sigilosas. Hoje, marcado agora para as 15h, Correia, o ex-diretor e também o ex-diretor adjunto, que era o 02 de Correia no governo Lula, Alessandro Moretti, prestam depoimento na Polícia Federal, depoimento marcado para as 15h. Eles prestam depoimento simultaneamente em salas separadas para buscar informações sobre um suposto esquema de espionagem ilegal conhecido como a BIM paralela. E por que Lula está preocupado? Esse inquérito da BIM paralela vai ser finalizado neste mês de abril. Gente, hoje é dia 17 de abril. E a pergunta que o presidente Lula se faz é: e se o chefe da Agência Brasileira de Inteligência for indiciado pela PF? Ou seja, e se houver indícios mínimos da participação dele em algum tipo de obstrução de justiça,
de que ele teria tentado, sim, atrapalhar as investigações. Como é que vai ficar a situação dele? Ele seria demitido? Ou tem que esperar esse inquérito ir para a PGR e a PGR transformar numa denúncia? Tem que esperar virar denúncia pela PGR? Virando denúncia, teria que esperar o STF acatar essa denúncia? Tudo isso são perguntas que ainda estão sendo feitas, ainda não tem resposta, estão sendo feitas ainda pelo presidente Lula e seu entorno próximo. Se Luiz Fernando Correia não for indiciado, aí sim será um grande alívio para Lula. Mas se ele for indiciado, além de ser um problema profissional, será também uma questão pessoal para Lula. Correia e Lula, eles são amigos há mais de 20 anos. Correia já foi diretor-geral da Polícia Federal no segundo governo Lula. E olha, vai ser um depoimento longo, o de agora. O nosso repórter especial, Jonas Maia, trouxe a informação de que os investigadores prepararam para esse depoimento de logo mais cerca de 70 perguntas para Correia. E nesse rol de perguntas entrarão perguntas também sobre a questão da suposta espionagem da ABIN brasileira a autoridades do Paraguai. Vocês lembram dessa história? Foi revelada pelo UOL, mas conseguimos confirmar também de que a ABIN estaria espionando autoridades do Paraguai sobre negociações de tarifas da hidrelétrica binacional Itaipu. Isso aí, na verdade, foi um achado paralelo em meio às investigações da ABIN paralela. Entrevistando, apurando, interrogando os funcionários da ABIN, servidores da ABIN, a PF se deparou com essa questão de, olha, teve uma espionagem ilegal, do Paraguai, de autoridades do Paraguai para a questão de tarifas de Itaipu. É possível, segundo fontes com as quais eu conversei, que seja aberto um inquérito paralelo, um inquérito em separado, só sobre a questão do Paraguai. Por quê? Porque eles precisam concluir neste mês, eles querem concluir neste mês de abril, essa questão da ABIN paralela. E a questão do Paraguai ainda não está totalmente fechada. Então, pode ser que haja uma outra investigação, que nasça daí um outro filhote e aí um braço que corra sozinho. Mas, enfim, depois a gente vai trazer mais informações aí nos próximos dias sobre qual vai ser a decisão dos investigadores. Depende também dos depoimentos de hoje. Yuri Pita vem para cá porque esse depoimento promete, Esses depoimentos. Sem dúvida alguma, Débora. E só para fazer um arremate, uma questão, a da ABIN paralela é uma investigação que compromete o governo passado, o governo de Jair Bolsonaro, quando teriam ocorrido essas ações de forma paralela à atividade fim da ABIN ou à atividade oficial e conhecida. Não sei se vocês lembram, quem fez, isso está nos nossos arquivos da CCI, nesses vídeos passados, quem denunciou isso aí, quem abriu o inquérito, quem fez todo esse processo de descobrir que existia algo ali errado, foi o Ramagem, quando esteve na direção da ABIN. Entendeu? Então, ele é que começou a levantar essa lebre. Tem uma coisa aqui paralela que está acontecendo aqui e tal, mas aí estava acontecendo dentro do governo Bolsonaro, só que a revelia do governo Bolsonaro. E quando o Ramagem, ali na ABIN, ele sentiu que estava acontecendo isso, ele abriu uma investigação, entendeu? E aí a turma foi para cima dele, entendeu? Junto com a turma aí do Biden, essas turmas, governo Temer, governo Lula, a turma que já controla o sistema aí há muito tempo, já aparelharam essa agência. Tanto que aí, no dia 8 de janeiro, o que foi que aconteceu com a ABIN? E aí você tem ele querendo jogar a pecha de novo, porque a narrativa é falar, não, foi no Bolsonaro, porque foi no governo dele. Se era paralela, então não era dele,
porque a ABIN, no governo dele, ia ser usada de forma oficial. Foi paralela porque foi para esconder do governo do Bolsonaro. Esse é o entendimento que a gente tem, mas vamos ver. Da Agência Brasileira de Inteligência. Só que agora, esta questão do Paraguai, a despeito da primeira resposta do governo Lula de que isso teria começado também no governo passado, mas fato é que avança durante o atual mandato e aí por isso a lógica, né, se entende esta informação que você e Larissa nos trazem do quanto isto preocupa também o atual presidente da República. E aí, o que acontece? A ABIN paralela continuou, entendeu? Trabalhando, fazendo a mesma coisa que fazia durante o governo Lula, governo Bolsonaro, alheio aos interesses do governo Bolsonaro, porque era paralela, era o Deep State. Só que no governo Lula, ela continuou fazendo. Aí eu falei, peraí, não era do governo Bolsonaro? Por que está continuando? Né? Agora vamos para a matéria seguinte, que saiu no outro dia. Vamos lá, sobre o assunto. Traz aí um foco bastante intenso na própria ABIN durante a gestão do presidente Lula. A gente está falando de uma oitiva voltada ali a colher um depoimento do atual diretor da ABIN. Toda essa tese de obstrução acontece aí ainda durante o governo do presidente, já durante o governo do presidente Lula. Mas, querendo ou não, a gente tem aí um contraponto à gestão de Jair Bolsonaro, que acaba saindo um pouco do foco dessas discussões da ABIN paralela, né? Bem-vinda, bom dia para você. Oi, Clarissa, bom dia para você, Basília, bom dia para quem está com a gente nessa sexta-feira, um ótimo feriado a todos. De fato, está crescendo dentro da percepção de interlocutores, dentro e fora do Palácio do Planalto, a visão de que, ao se aprofundar em relação a investigações sobre a própria gestão da ABIN no governo Lula, você está tirando o foco das investigações em relação ao governo Jair Bolsonaro. E isso é usado como um instrumento também de desgaste do próprio governo. Sabe aquela expressão de tiro sair pela culatra? Miramos em um, mas acabamos mirando em outro, sendo que o outro está aqui no nosso próprio guarda-chuva? É mais ou menos por aí. Conversei com diversas fontes ao longo dessa semana para tentar entender os bastidores dessa história, do porquê a Polícia Federal está se debruçando mais nos últimos meses, semanas talvez, em relação às investigações sobre a atuação da ABIN de Lula para além da ABIN de Bolsonaro. E muita gente atribui isso a uma rivalidade que já é conhecida, querendo ou não, aqui nos bastidores de Brasília, entre dois DGs. A gente está falando do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o diretor-geral da ABIN, o Luiz Fernando Correia, que a Thaisa estava contando para a gente, que foi ouvido ontem aqui em Brasília por mais de 5 horas. Os dois têm uma rivalidade, na visão de alguns interlocutores do governo com os quais eu conversei, de que há uma disputa de espaço. O Luiz Fernando Correia, inclusive, ocupou a função que hoje é de Andrei Rodrigues, no comando máximo da Polícia Federal, lá atrás, no governo Lula II. Ele vem justamente das camadas da Polícia Federal, o que representa, inclusive, um certo descontentamento dentro da própria ABIN, porque servidores argumentam que esse cargo máximo na agência de inteligência deveria ser de alguém dos quadros e não alguém de fora, ainda que tenha uma certa experiência, por óbvio, com investigação, haja visto o histórico dele, muito robusto em relação à Polícia Federal. Então, essa rivalidade existe e muita gente aponta isso como um dos fatores para a Polícia Federal estar adentrando mais na investigação. E aí, essa visão muito clara na avaliação de algumas fontes de que isso depõe contra o governo, não ajuda. E o potencial que tem o caso da ABIN paralela em relação ao governo Bolsonaro seria algo mais inteligente e estratégico de se explorar politicamente, sobretudo porque seria mais um instrumento de desgaste em relação ao bolsonarismo e não tem como a gente não deixar de atrelar a polarização entre Lula e Bolsonaro da última eleição e que continua se perpetuando. Então, são algumas rivalidades que vão aparecendo, que ajudam a explicar,
mas que tem essa visão de que, de fato, isso está sendo desgastado. Tanto é que a Jussara trouxe essa apuração para a gente de que temos um presidente Lula olhando com mais atenção para essa função, por mais que se fale que não houve acariação, mas ele chamou duas peças de lados divergentes para tentar conversar sobre essa situação. Bem, moral da história, a gente acha e sabe, né, que vai vir um rolo compressor aí para abafar isso aí, né, para desqualificar isso aí, porque ainda tem a PGR para chegar a isso, depois tem o Supremo para chegar a isso. Mas tem a opinião pública também, né? E se essa coisa começar a pipocar na opinião pública, aí a coisa vai ficar mais complicada, porque vai minando o governo do Lula. E aí a gente vê aquele áudio, né, que a gente não tem, não torna como se fosse algo oficial, mas dentro de uma análise, o que vai acontecer 30 dias depois. E você vê esse avanço, né, nesse momento aí, a preocupação do Lula, como é que eles estão indo para cima da minha BIM paralela, né? E aí essa BIM paralela tem uma rixa com o diretor-geral da Polícia Federal, que é ligado ao Bolsonaro, não, que é ligado ao Alexandre de Moraes, né? Porque o Andrei Rodrigues era o braço direito do Alexandre de Moraes quando ele era ministro da Justiça, e hoje ele é o diretor-geral da Polícia Federal, né? E está aí no alvo aí do pessoal da direita. Ou seja, isso tem a ver com o isolamento do Alexandre de Moraes no contexto, porque o Alexandre de Moraes, sim, né? Essa coisa de grampear, de pegar áudio do outro, de criar esse inquérito das fake news, né? Porque o inquérito das fake news, na verdade, nada mais é do que um decreto-lei feito pelo STF. Na prática é isso, entendeu? Porque inquérito, ele tem um objeto, e esse objeto que faz com que o inquérito seja aberto, investiga-se o objeto, terminou a investigação, arquiva-se ou processa e dá finalização para aquele objeto. Mas quando você cria um inquérito, tipo esse da fake news, né, que não tem um objeto definido, vai virando um buraco negro, onde tudo que vai caindo ali vai ficando, você está entendendo? E ele só tem começo, não tem fim. O que é isso? É um decreto de lei. Então o STF criou um decreto de lei baixando uma ditadura, né, de censura por parte do próprio STF. E aí fica essa coisa permanente. Não é mais um decreto, quer dizer, não é mais um inquérito, né? Virou um decreto, porque vem ano, passa ano, isso continua. Isso não está no Código Penal. Isso não está na Constituição. Então, é como se fosse uma lei paralela, criada pelo STF, para impor uma censura no país. Entendeu? E uma espécie de fiscalização, uma ditadura, né? Estamos grampeando você, vamos te acompanhar e tal. Então é isso. Tudo isso, essa disfuncionalidade do sistema, né, das instituições que nós estamos acompanhando ao longo dos dias, ao longo dos meses, ao longo de anos. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu quero que você participe, né? Vocês que são membros, né, têm a obrigação de entrar com os comentários aí, porque essa é uma demanda dos membros da comissão, para a gente avaliar até que ponto o Alexandre de Moraes está sendo isolado, né? Está sendo descolado para ser uma peça descartada no momento em que você tem, né, uma torre de dominós, de peças de dominós, cujo a peça primeira que está lá embaixo é a do Alexandre de Moraes, que se puxar o Alexandre de Moraes, cai tudo. Não é isso? Então tá bom. Então, João Paulo Guimarães despedindo aqui de São João del Rei para vocês. E aqui está o nosso Pix, jpnoticias@gmail.com. Eu preciso lembrar, gente, eu sei que é chato, eu sei que a pessoa fala, pô, o cara já quer dinheiro, só fica pedindo dinheiro. Não é não estou pedindo, tá certo? Isso é só para quem se interessar, né?
Você curtindo, você está fazendo parte. Você assistindo, você está fazendo parte. Você compartilhando, você está fazendo parte. Né? Você comentando, você está fazendo parte. Você debatendo com outros amigos o que você viu aqui, você está fazendo parte. Agora, aqueles que também acham que é importante manter esse projeto, né? Aí fica aí no critério de cada um uma contribuiçãozinha para a gente manter isso aí. Tá bom? Um abraço.